Então, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, agora dando continuidade ao capítulo 8º, o martírio em Jerusalém. É o martírio em Jerusalém ou o martírio de Jerusalém? O nome do capítulo. O nome do capítulo, agora eu me confundi aqui. Que nós vamos ver direitinho aqui, eu também fico sempre em dúvida. O martírio em Jerusalém. Martírio em Jerusalém, capítulo 8º da segunda parte da obra Paulo e Estevão. Então, no capítulo, no estudo anterior, nós observamos que o Paulo havia sido preso lá em Cesareia e houve uma intercessão por parte de Cláudio Lísias. O Cláudio Lísias havia ficado impressionado com a sua cultura, com a sua sabedoria, com a sua ascendência moral, e ele intercedeu junto ao governador Félix, que também conheceu Paulo de perto e também teve essa mesma impressão. Só que num determinado momento, colocando os interesses materiais, os interesses de ordem pessoal acima dos interesses espirituais, esse governador, ele propôs para que o Paulo fizesse uso da influência e do prestígio que ele era portador, já que ele, Paulo, tinha muitas amizades, que se esses amigos dessem uma quantia de dinheiro a alguns funcionários que estavam envolvidos com o processo do qual ele era a personagem principal, que esses personagens, e certamente o próprio governador, também poderiam livrá-lo da prisão e ele seria liberto, né? E aí o Paulo, logicamente que sendo coerente com aquilo que ele pregava, ele não se corrompe e ele encerra o diálogo com esse governador Félix lá de Cesareia. Ele encerra dizendo: além do mais, governador, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. E aí eu me lembro também do julgamento de Sócrates, que um dos discípulos de Sócrates, que agora me fugiu o nome, ele chega lá para o Sócrates e fala: mestre, nós corrompemos o guarda da prisão e essa noite ele vai esquecer, entre aspas, as portas do cárcere abertas, ele vai esquecer de trancar as portas do cárcere e você poderá se libertar e nós viremos aqui para recebê-lo e nós vamos levá-lo para outros lugares distantes de Atenas. E o Sócrates diz para esse discípulo, né: fulano, você é mau discípulo, você não entendeu nada do que eu expliquei. Mesmo porque, aonde vai o meu pensamento, aí estou eu. Aqui, na prisão, eu não me sinto menos preso do que você. Justamente por causa disso, aonde o meu pensamento vai, aí estou eu. Ou seja, dando essas lições aí de espiritualidade, de perfeita libertação que o espírito de alta hierarquia consegue se sobrepor às mazelas de ordem material que ainda nos encontramos presos e, por que não dizer, muitas vezes nos encontramos
escravos. Bem, o governador recebeu essa observação que o Paulo fez, disfarçando o seu enleio. Enleio significa aquilo que liga, aquilo que ata, aquilo que une. Então, ele ficou, ele estava preso àquela observação que ele fez de corromper o Paulo, né? E aí, essa lição que o Paulo deu ao governador o humilhou de maneira muito dura, e ele se desinteressou pela causa do próprio Paulo. Só que ele já havia feito comentários elogiosos a respeito do Paulo para as pessoas da sua convivência, a tal ponto que a sua jovem esposa Drusila quis conhecer o Paulo, né? E essa Drusila, ela era de origem judia, e ela foi visitar o Paulo lá na prisão, e quando chegou lá, ela pediu para que o Paulo fizesse uma exposição dos princípios da doutrina cristã. Aí o Paulo fez um brilhante panegírico do Evangelho. Olha só, panegírico. Panegírico é um discurso laudatório, é um discurso elogioso. Então, ele fez aquele discurso sobre os princípios cristãos, sobre os ensinamentos de Jesus, e lógico que o Paulo certamente era portador de uma oratória brilhante, além do que a sua ascendência moral, certamente cativava as pessoas que o ouviam. Agora, quando o Paulo falou na tal da ressurreição, e quando ele falou nos deveres do homem em face das responsabilidades do mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. E eu me lembro de uma história que a Anete Guimarães conta, que ela, lá no centro que ela frequenta e que ela preside lá no Rio de Janeiro, havia um frequentador que ele era físico, né? Ele é físico, e ele vivia dizendo para a Anete: olha, Anete, o dia que eu vir uma sessão espiritual de efeitos físicos, eu vou me dobrar e eu vou passar a acreditar nos fenômenos espíritas, né? E consequentemente vou ter um comportamento condizente com o frequentador do espiritismo. Aí então, um belo dia a Anete Guimarães tem muita amizade com alguns médiuns de efeitos físicos e promoveu lá uma reunião, e esse físico participou da reunião. Aí, quando começou a reunião mediúnica, o físico percebeu, junto com outras pessoas, o físico percebeu que a mesa onde estava o médium, a cadeira onde ele estava sentado, começou a subir, começou a ter um fenômeno de levitação. Quando ele viu que o fenômeno estava ocorrendo mesmo, o que o físico fez? Abriu a porta, saiu correndo e não quis nem olhar para trás, entendeu? Ou seja, mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele percebeu a autenticidade do fenômeno e que ele teria que mudar o seu comportamento. Aí a Anete confidencia depois que esse amigo, né? Ele era frequentador da casa, mas ele mantinha uma amante e ele teria que mudar o seu comportamento por completo, né? Uma vez que a autenticidade do fenômeno não mais
poderia fazer com que ele se mantivesse acomodado. E foi mais ou menos o que aconteceu com o governador. Quando falou na tal da ressurreição, ele pegou e falou: olha, por hoje basta, mesmo porque eu não acredito em Deus. E olha só o que o Paulo vai falar pro governador: agradeço a delicadeza da vossa declaração e, todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto. Porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é porque, em regra, ele se arreceia do julgamento de Deus. Então vejam só como que é a situação, né? Muitas pessoas batem no peito e falam que não admite a existência de Deus, que não admite a existência de um poder superior, até o momento em que é afligido por uma doença de difícil tratamento, por uma doença, ou muitas vezes uma doença que tem o seu curso, vamos dizer assim, irrevogável. Muito bem, Félix lançou um olhar raivoso e retirou-se. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar mais 2 anos de reclusão em Cesareia. Olha só, ele teve que ficar mais 2 anos preso em Cesareia, porque o Félix pegou o caso dele e fez uma espécie de colocar em arquivo, né? Ah, deixa ele lá, não quero nem saber. Eu não vou obedecer, eu não vou atender aos desejos dos rabinos de Jerusalém, que queriam a pele dele, né? Que queriam levá-lo para o sinédrio e executá-lo, mas também ele vai ficar amargando aqui na prisão. Muito bem. Nesse tempo, o que o Paulo fez? Mesmo na cadeia, ele tinha uma posição proativa, né? Ou seja, ele continuava respondendo às cartas que chegavam. E certamente algumas das cartas, né, melhor dizendo, algumas das cartas que chegaram até nós, possivelmente são essas cartas que o Paulo escreveu quando se encontrava preso primeiro em Cesareia e mais tarde em Roma, né? Como nós veremos que ele vai ser transferido para Roma, né? Muito bem, e aí ele aproveitou esse período e ele pediu para o Lucas escrever a biografia de Jesus, mas baseado nos relatos de Maria. Então ele pede para o Lucas voltar a Éfeso e obter as informações que mais tarde comporiam talvez o mais belo dos evangelhos, porque foi escrito por um grego belíssimo, escrito por uma pessoa de um alto nível cultural, que foi o próprio Lucas. E além disso, além do Lucas satisfazer ao desejo do Paulo, do amigo Paulo, ele também vai ampliar esse trabalho, escrevendo os acontecimentos que se seguiram após o passamento do Mestre, a partir do que ocorreu no Pentecostes, com os apóstolos, né? Tanto é que o Lucas é o autor tanto do evangelho que leva o seu nome, como também da obra Atos dos Apóstolos, que é, vamos dizer assim, né, que tem uma íntima relação com a obra Paulo e Estevão. Bem, o Paulo, para surpresa de ninguém, ele não relaxou o trabalho um só dia. E eu separei aqui uma questão que eu não me lembro se eu falei a semana passada, acho que falei, mas vale a pena repetir, né?
na questão 918 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os benfeitores: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, por que provas, quais são as provas que um homem realmente está progredindo do ponto de vista espiritual? Aí os benfeitores respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ou seja, o Paulo, ele não relaxou o trabalho um só dia. Ou seja, todos os atos da sua vida eram atos em sintonia com a prática da lei de Deus. E também ele antevia aquilo que os benfeitores chamam aqui, ele antevia a compreensão da vida espiritual. Então, olha só a grandeza desse homem, né? O tempo corria célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primeiro plano de eliminar, de executar o campeão das verdades do céu. Olha só como Emmanuel qualifica o nosso querido Paulo: campeão das verdades do céu. Muitas vezes nós buscamos o título de campeonatos perecíveis. Só que o campeonato das verdades do céu nós ainda relegamos a um plano inferior. Eu vou passar a bola agora para você, o Mauro, porque aí o assunto agora já, apesar de estar na minha última página, mas já para facilitar a sua exposição, tá legal? Ok, amigos, vamos lá. Como o Marcelo terminou, o tempo passava célere, né? Passava rápido, esses 2 anos de cativeiro, talvez porque o Paulo, ele, como incansável, ele continuava trabalhando do mesmo jeito, né? Continuava no seu trabalho apostólico. E o governador, que era o Félix, ele, durante esse período, ele sempre recebia solicitações do Sinédrio para que enviasse Paulo para Jerusalém. Mas ele resolvia manter o Paulo sob custódia. E o Emmanuel faz uma observação importante, que talvez ele manteve o Paulo preso mais por medo dos seus poderes, que eles julgavam sobrenaturais, do que por qualquer outro motivo. Então ele achava melhor deixar o Paulo preso lá, porque na concepção dele, o Paulo preso não iria lhe causar nenhum grande mal, se é que Paulo pudesse causar mal a alguém. Então, passado esses 2 anos, o Félix, que administrava Cesareia, por ordem do imperador de Roma, é transferido para uma outra província. Mas como ele estava ainda muito ofendido com as colocações e as verdades que o Paulo havia lhe falado, ele resolve deixar o Paulo lá abandonado à própria sorte. O próximo governador é que se encarregasse de conduzir as ações contra o Paulo. E então chega um novo governador, que é Pórcio Festo, e então logo ele assume o poder lá na província. A primeira coisa que ele vai, até em respeito a Jerusalém, que era o poder da região, digamos assim, onde ficavam os Sinédrio, a primeira coisa que ele faz é visitar Jerusalém e aproveita, nesse contato com o Sinédrio aproveita mais uma vez a ocasião para solicitar o prisioneiro.
para que o julgamento fosse feito num tribunal religioso. O Pórcio Festo ouve a solicitação dos representantes do Sinédrio. Ele, de certa forma, ele se mostra inclinado a atender a solicitação, mas por índole e prudência do cargo dele, ele prefere solucionar a contenda na própria província lá de Cesareia, porque ele queria se aprofundar sobre os detalhes do caso e convida os rabinos a acompanhá-lo na viagem de retorno. E os judeus, pela inclinação que ele demonstrou, já davam até como certa que eles conseguiriam trazer Paulo para Jerusalém, para que pudesse impor o seu nefasto propósito de sacrificar e humilhar o Paulo de Tarso. Já estavam esfregando as mãos, né? Já estavam contentinhos. Nesse interim, né, da viagem de Pórcio Festo a Jerusalém, ele permaneceu lá por 10 dias e o Lucas aproveitou para visitar o Paulo de Tarso nesse período. Então ele se encontra com o Paulo e relata para o Paulo de Tarso o que os judeus estavam engendrando lá para poder matá-lo, sacrificá-lo, né? O Paulo fica, como o Emmanuel relata, pálido com a narrativa de Lucas, onde ele ficou sabendo que eles planejavam crucificar o Paulo de Tarso, tal como fizeram com o Mestre Jesus, e que inclusive eles pretendiam até repetir as cenas do Calvário, com o Paulo carregando a cruz, passando pela humilhação do povo, e inclusive até com uma crucificação no meio de 2 ladrões. O Paulo então se espanta como poucas vezes, pois apesar de tudo que ele tinha passado, com umas perseguições, insultos, açoites, essa era uma absurda maneira de provação. Então Paulo diz a Lucas que eles deveriam tentar a todo custo evitar essa extravagante cena do Calvário, porque qual discípulo teria coragem de se submeter a essa falsa paródia mesquinha? E o objetivo, na realidade, maior era atingir o plano evangelizador de Jesus. Porque ninguém no mundo poderia lograr um Calvário como o do Mestre. E aí ele diz que uma vez que até em Roma, que tinha o poder supremo sobre toda aquela região, os cristãos morriam como escravos misérrimos e não comparados com o Mestre Jesus. Então o Paulo deixa claro por suas palavras que não é medo que ele tem de morrer na cruz, mas que ele tem consciência que ele não poderia ser comparado com Jesus. Para ele ter uma morte igual a de Jesus, ele diz que ele não teria, ou pelo menos ele deixa entender, ele não teria a honradez de morrer como o Cristo morreu na cruz. E diz que os poderes do mundo, ele diz assim, que os poderes do mundo podem desencadear uma tempestade de maldades para atingir os seguidores do Evangelho. Mas ele prefere testificar Jesus em Roma, onde ele vai saber morrer como um homem simples, humilde, pecador, e não como um falso imitador do Cristo prometido, do Messias prometido. Portanto, ele diz para o Lucas, como o meu processo será novamente debatido pelo administrador, o Pórcio Festo, eu vou aproveitar para apelar ao César. Lucas fica assombrado com esse gesto do Paulo e não consegue compreender a extensão das suas palavras, dos seus gestos. E como a maioria dos cristãos da época, ele interpreta à primeira vista e erroneamente a atitude do Paulo como se fosse uma negativa ao testemunho. Então, exatamente. Eu acho bem interessante essa parte do livro, porque o Lucas,
como os demais cristãos, eles vão achar que o Paulo está com medo de passar por um testemunho tão forte como esse. Mas essa não é a realidade, né? A gente entende que o Paulo de Tarso, ele não quis se comparar a Jesus. Ele era muito pecador, muito simples e que não teria de forma alguma como ser comparado a Jesus. Então essa é a minha partezinha de comentário e agora passamos aí para o nosso querido Marcos. Opa, obrigado, Mauro. Vamos dar sequência então a essa belíssima história, né? Marcos, você acha que o Paulo vai convencer o Lucas de que não é uma negativa do testemunho? Você acha que ele vai ter dificuldade de convencer? Com certeza. Com certeza irá convencê-lo, né? Não terá dificuldade nenhuma. E nós vamos ver nesse próximo parágrafo a lição que ele dá para Lucas, né? Que reconheceu isso como uma grande lição, né? O Lucas, né? Primeiro ele fica assombrado com o que Paulo diz. A princípio ele não entendeu, né? E ele fala para Paulo assim, que aquele gesto iria parecer, como o Mauro bem explicou aí, uma negativa. E ele fala assim, Jesus não recorreu às altas autoridades no sacrifício da cruz, né? E ele tinha medo, é claro, que os discípulos que eles podiam interpretar errado aquele gesto do Paulo. Paulo, claro, né, discordou de Lucas de imediato. E eu vou ler, porque esse trecho é bem rico, esse parágrafo. Ele discorda de Lucas e resoluto responde, né, a Lucas. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento. Eu até assim fui lá no dicionário também para ver como é que está colocado essa palavra pedante. Pedante, ela tem dois sentidos. Um deles se exprime exibindo conhecimento que não possui. Então ele diz, eu prefiro me passar por alguém que exibe o conhecimento que não possui e por alguém desatento, que seria distraído ou que não dá atenção naquilo que vê, escuta ou faz. Então ele se diz, eu prefiro passar, né, aos olhos, né, dessa comunidade cristã como pedante e desatento, nesta hora singular da minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira da minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano, né? Claro, muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. Então ele se coloca, primeiro, num ponto de humildade, né? Evidente que ele não iria passar pelo que Jesus passou, né? Isso aconteceu também com Pedro, quando foi condenado em Roma. Pedro iria passar pela crucificação como Jesus, e Pedro falou, eu não sou digno que seja crucificado como Jesus, né? E os romanos, né, naquele alto grau de maldade, né, acabam crucificando Pedro de ponta cabeça. Então Pedro é crucificado invertido, né? Talvez tivesse uma morte até muito mais dolorida, muito mais horrível, né? Mas não teve a morte como a do Mestre Jesus, né? Mas continuando, então Paulo fala isto, né, para Lucas, né, que evidente recebeu aquilo como lição. 3 dias depois dessa conversa que eles tiveram, né, o governador retorna à província acompanhado de um enorme grupo de israelitas. Para conseguir a foto do prisioneiro, né? Pelo o Paulo de volta, depois desses 2 anos, né? Pórcio Festo, com serenidade,
procurou conhecer, é claro, toda a situação, né? Reviu todo o processo atenciosamente, inteirando-se, primeiro, né, dos títulos de cidadania que o Paulo tinha, né? E inteirando-se sobre os títulos de cidadania que o Paulo tinha, porque ele tinha títulos de cidadão romano. E os rabinos insistiam, né, em ter o Paulo, em ter a posse do prisioneiro, né? O governador, então, convoca uma reunião para um novo exame e as declarações do prisioneiro Paulo. Então, Paulo, ele vai passar por mais uma declaração, uma interrogação pública, né? Só que ele está bem debilitado de corpo, mas revigorado de espírito, como escreve aqui Emmanuel. Compareceu a esta assembleia, né, sob os olhares rancorosos dos israelitas, né, como ele descreve aqui, que insistiam em ter ele a todo custo. Né? Para surpresa de ninguém, né? Maria, imagina como é que clima que estava ali, né? Nesse tribunal de Cesareia havia uma grande multidão, né, que aguardava ansiosa, né, por este julgamento. Haviam discussões dos israelitas com os cristãos que rebatiam de uma atitude defensiva. E o governador então interrogou Paulo, que respondeu todas as perguntas com serenidade peculiar. Olha, serenidade, novamente a serenidade peculiar de Paulo, né? Declarou que nada tinha ofendido e não recordava que em nenhum ato tenha atacado o templo, nem tão quanto atacado ou feito algo contra as leis de César. Festo percebeu então, viu em Paulo, né, que ele se tratava de um espírito culto, como cita aqui Emmanuel, né? Não é uma pessoa com espírito culto, Emmanuel diz, né? E eminente, e não seria fácil entregá-lo ao Sinédrio, né? Alguns rabinos insistiam, mas o governador, fazendo-se valer do seu poder, da sua influência, não quis ser arbitrário, né? Antes de conhecer, evidente, as qualidades morais e intelectuais de Paulo. E é claro que ele pensava o seguinte: se essa pessoa for alguém muito vulgar, que não tiver as qualidades morais e intelectuais, para ele, governador, seria muito fácil entregar. Ele entregaria logo, né, aos rabinos lá, né, aos israelitas, porque ele não daria tanto valor à pessoa, né? Agora, aconteceu o contrário, né? Ele reconheceu todos os dotes morais e intelectuais de Paulo, né? E inclusive modificou as suas percepções, né? Se interessou, né, por aquela figura, por aquela pessoa, e passou a considerar com muito mais serenidade, né, o interlocutor, chegando à conclusão que seria crime agir com parcialidade. Então ele via nas palavras de Paulo que ali ele teria que ser muito mais justo, né, talvez, do que ele fosse naturalmente. Então ele teria que ser muito sereno e muito imparcial, né? Além da cultura que Paulo exibia, né, ele tratava-se de um cidadão romano com títulos legítimos. E aí ele passa então a formular novas conjecturas a Paulo. Ele começa então a fazer a Paulo novas perguntas. E vamos ver agora, na sequência do livro, qual o caminho que toma essa nova percepção do governador Festo em relação a Paulo. Quais são o desfecho de tudo isso? Exatamente, que estudaremos a partir da próxima semana. Muito bem. Então, vejam vocês, né, a grandeza desse homem, né, que devido à ascendência moral dele, devido
à intercessão de tantos amigos, né, que colaboraram com ele também, ele pôde fazer valer, né, o benefício que a lei de então lhe facultaria, né? Então, sem a ascendência moral que ele era portador, eu tenho certeza que, vamos dizer assim, né, que se fosse uma pessoa sem esses predicados morais, o governador, tanto o Félix, o anterior, quanto o Pórcio Festo, ele ia deixar lá no segundo plano e entregaria o prisioneiro para os leões, né? A vítima para os leões, ou seja, para os rabinos lá do Sinédrio, né? Verdade, Marcelo. Até você fala das questões morais, né? Sobre as questões morais, ele de cara já teria aceitado a oferta do antigo governador, né? Ali mesmo ele já se tornaria livre, porque moralmente ele iria fraquejar, né? Exato. As questões morais dele sempre firme, sempre convicto. Agora, quando Paulo abria a boca para falar, ele realmente tocava as pessoas, né? Ele demonstrava ser alguém realmente de uma inteligência bem elevada em relação à média da época, né? E a atmosfera psíquica, né, que ficava uma atmosfera psíquica totalmente favorável, né, totalmente envolvida. Eu tenho certeza que os benfeitores espirituais acompanhavam o trabalho dele, né, porque ele se fez merecedor desse acompanhamento, e os benfeitores espirituais certamente influenciavam as mentes as mentes e os corações das pessoas que participavam tanto dos julgamentos quanto do dia a dia no cárcere, do dia a dia lá nos palácios, né, ou nos palácios do governador, as pessoas que exerciam influência. Olha, esse homem precisa de um julgamento correto, esse homem não é qualquer um, etc, etc, né? Embora para aquele que para o governador, para o administrador, para o juiz, ele deve ter uma conduta equânime, uma conduta semelhante, uma conduta de justiça verdadeira para com todos, né? Ele não deve desfazer, né? Mas lógico que a ascendência moral dele, evidentemente que facultava esse encantamento, facultava essa possibilidade de um êxito maior, né? Beleza, então, pessoal? Mauro, tem mais alguma consideração? Marcos? Só complementando aí o que você falou, a gente não pode se esquecer que Jesus mandou entre aspas, né? O Estevão está sempre do lado dele. Então o Estevão estava sempre inspirando Paulo e o plano espiritual como um todo, fazendo com que tanto os imperadores romanos, a gente não pode esquecer, os governadores romanos, a gente não pode esquecer que os governadores atribuídos por Roma eram pessoas muito duras, né? Eles tinham que ser muito duros para poder conduzir o Império Romano naquela região da Ásia. Então, dá para se inferir por aí que o plano espiritual estava abrandando e esclarecendo um pouco a cabeça desses mandatários da região. Verdade. Duros e políticos, né? Exatamente. Eram situações que promoviam uma leniência, né, na atitude deles, e aí eles acabavam cedendo e promovendo um julgamento, vamos dizer assim, menos injusto, né? Porque mais justo é difícil de dizer, né? Sobretudo naquela época, né? Se nos dias de hoje nós já acompanhamos inúmeras injustiças, né? Que dirá naquela época. Muito bem. Muito bom, então, amigos.
Uma ótima semana, muito obrigado por atender ao meu pedido da mudança, né? E, se Deus quiser, na próxima semana nos encontraremos novamente. Grande abraço, tchau!